Soa estranho, porque assim, é uma coisa que a gente não aprende, nunca nós aprendemos dessa forma, né? E é estranho também porque deixou de ser assim. Essa que é a questão também. Deixou de ser, não é mais. De fato, depois do pecado, era Adão, aí Adão foi designado ao macho, e aí Eva, que foi dado esse nome pelo homem e não por Deus. Então o que Deus cria é Adão. Eva, na verdade, é uma designação desse homem após o pecado. E aí houve um monte de complicação. Então olha só, uma pessoa ter dois nomes fica difícil. Ou melhor, ter o mesmo nome fica difícil, né? Qual é o teu nome? Adão. E o teu nome é Adão. Não, mas é o casal que a gente está falando. É o marido e a mulher, o nome dos dois é um só, um negócio esquisito, né? Então a gente já percebe aí como foi se distorcendo tudo. Mas aí Deus cria então a humanidade. Essa humanidade falha na representatividade do casal. Todos os que vieram após esse casal vieram com a mesma natureza, vieram da mesma natureza, foram gerados, e sempre, irmão, aquele que é gerado depois do original vai sempre, né? Sempre vai perdendo a qualidade, não é verdade, irmão? Então assim, esses eram original, eles pecaram, e os que vieram após eles, toda a raça humana, foi se degradando mais e mais e mais, até chegar ao capítulo 6 de Gênesis, onde a gente percebe que a raça humana, e aliás, só tem uma raça, que é a humana. Quando a gente vai falar de pardos, de orientais, de indígenas, a gente coloca a raça, mas isso está errado. Não existe outra raça. Albert Einstein foi entrar nos Estados Unidos, tinha que preencher lá eu falei isso em antropologia, né? E aí tá lá, qual a sua raça? Ele colocou humana, e ele estava certinho. Não tem raça parda, negro, oriental, amarelo, indígena, não existe isso aí. Raça é humana, existe etnia, que é outra história, né? Então, da onde é a sua origem? Qual é a etnia? Aí é outra história. Mas havia raça humana. Essa raça humana então se degrada. Capítulo 6, inclusive, é ali que Deus declara: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, os seus dias serão de 120 anos. A partir dali então, dali até 120 anos, Deus traria o dilúvio, e depois daquela fala, completando 120 anos, veio o dilúvio, e Deus acaba então com aquela geração, deixando somente quem? O tal do Noé, que não adiantou nada de nada, né? Que era a mesma natureza, quando sai já se embriaga, enche a cara, e aquele desmantelo tudo de novo, e não tinha jeito. Isso, porque era o ser humano, não mudou, é a mesma coisa. Então não adiantou muita coisa, né? Aí vieram os profetas, vinha um monte de gente, não adiantava nada. Davi, um homem segundo o coração de Deus, adúltero, homicida, se orgulhou. Nossa, mas Elias assim, fantástico, homem sujeito às mesmas paixões que nós, irmão. Não tinha diferença nenhuma, ordinário, que eu já disse aqui, até numa pregação, ordinário que era aquele Elias. Me ajuda aí, meu irmão, porque é uma versão bem diferente, eu não me recordo o texto, o capítulo. Ah, tá, é justamente o que eu disse, né? Meu espírito não contenderá para sempre com... É que essa versão aí está bem diferente, deixa eu pegar na minha aqui, meu irmão, senão eu não vou conseguir nem te explicar, porque eu nem estou entendendo ao certo aqui. Deixa eu pescar na minha. Aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Não é o primeiro. 6:1. Aqui está assim o minha versão. Qual que é essa tua versão? É na língua de hoje. Ah, tá. Nossa. A linguagem de hoje não é tradução. É a versão da confusão. A linguagem de hoje é assim, ela... Por que da confusão? Não sei. Porque ela é toda estranha. Ah, tá. Não, porque assim, foge do... Não é uma tradução, na verdade. A linguagem de hoje, a mensagem... Elas não são consideradas traduções, elas são paráfrases, né? É por isso que fugiu muito. Eu falei, nossa. Ah, tá. Agora eu encontrei uma. Isso, agora sim, então leia nela. Do meu espírito não contenderá com ele para sempre. Exato. Então, exato. Deus estava dizendo a respeito daquela geração, daquela ocasião. Então, como se tornou, é aqui que Deus inclusive diz que se arrependeu de ter criado o homem, né? Ele viu a sociedade, toda aquela raça humana degenerada de tal ponto que havia lá grande violência, homens soberbos. O que há hoje? Nenhuma novidade.
como Deus está olhando para a humanidade de hoje da mesma forma, né? Desgostoso, triste. Então ele disse, não, meu espírito não vai habitar, então não tem como. Então Deus trouxe o dilúvio, mas na verdade é porque assim, quando Deus fala na história, ele fala da perspectiva da eternidade. Então nem sempre é só aquele ponto, a fala de Deus ecoa para a eternidade, né? Então quando Deus diz assim, o meu espírito não contenderá com o homem, não habitará no homem, é de fato que não habitará com essa humanidade, com esse ser humano. Por que o Espírito de Deus habita hoje nas nossas vidas? Porque nós fomos resgatados, né? Por que habitavam na vida dos profetas, dos homens de Deus e as mulheres de Deus da antiguidade, se Cristo não tinha morrido ainda? Porque na ótica de Deus, essas pessoas já estavam acreditando no Messias. Então é a mesma coisa de hoje. Como era salvo os antigos? Da mesma forma que é hoje, pela fé no Messias, no Cristo no caso. Então assim, com o ser humano não, sem Cristo, mas com Cristo sim. E é aqui que a gente está entrando na questão. Então quem é o ser humano hoje? Em Cristo é resgatado, é uma nova humanidade, porque o ser humano sem Cristo, ele não é um ser humano e ele vai deixar de ser um ser humano. Na eternidade, como eu disse, o ser humano deixará de ser ser humano. E na eternidade com Cristo, os seres humanos se tornarão seres humanos plenos, completos. Uma pergunta que eu quero fazer agora: nós somos seres humanos passando por uma experiência espiritual ou somos seres espirituais passando por uma experiência humana? Seres humanos passando por experiência. Que coisa boa! É isso que é bom da teologia, né, irmão? A gente fica pensando, nossa, olha só, nunca tinha parado para pensar um negócio desse. Coisa boa. Nós somos um ser humano passando por uma experiência espiritual, porque lá no fim, quem nós seremos? Ser humano, como nós deveríamos ser lá em Adão, porque nós estamos sendo restaurados à imagem e semelhança de quem? Do ser humano, Jesus. Não é, irmão? É uma ideia errada que se passa nas igrejas, essa questão espiritual. Nossa, no céu seremos assim, espirituais. Dá a ideia que assim, a gente vai ser assim, espíritos desencarnados, aquele fantasminha andando assim, né? Aqueles Gasparzinhos assim, todo mundo igualzinho. Seremos assim tão espirituais que seremos semelhantes aos anjos? Não, pelo contrário. Nós seremos tão espirituais que seremos semelhantes ao Jesus humano. Agora a humanidade lá é plena, o ser humano lá é pleno. Nós teremos inclusive corpo, a Bíblia ensina isso. Nós vamos estudar em outra ocasião. Nós teremos corpo, agora não é o corpo, esse corpo aqui, irmão, matéria, carne e sangue. A Bíblia diz que isso não herda o reino de Deus, mas nós teremos um corpo, porque o ser humano sem um corpo, ele é um espírito, é um fantasma, não é? E um corpo sem espírito é um defunto. Na eternidade a gente não vai ser nem defunto e nem fantasma, seremos seres humanos, inclusive com um corpo semelhante a de Jesus na sua ressurreição, que isso vai ensinar 1 Coríntios capítulo 15, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas olha só que coisa interessante. Então Jesus, o ser humano verdadeiro, Deus viu ali em Jesus esse ser humano verdadeiro, esse ser humano pleno, e o que Deus fez? Recriou a humanidade no Jesus humano, e é o que diz o 2 Coríntios 5,17. Os que estão em Cristo é nova criação. Não é isso que está escrito? A nova criatura não é nem a tradução melhor, mais próximo do original. Muitas versões vão estar nova criação, as melhores vão estar muitas vão estar nova criatura, as melhores são nova criação. Então os que estão em Cristo é uma nova criação. Quem é Jesus? Uma nova gênese de Deus, uma nova gênese. Nós somos criados em Cristo, gerados em Cristo. Nós somos gerados na família de Deus só a partir de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Uma regeneração, ou seja, gerado novamente da água e do Espírito. Não é? É uma nova natureza. Em Cristo nós temos vida, e só nele é possível a vida. Todos os seres humanos que não estão em Cristo não vivem, estão numa subvida. Eu acho interessante assim, quando a gente vai dar nosso testemunho, conversar, né? Assim, eu entreguei minha vida a Cristo. Que vida, ô cara pálida? Que tu tinha? Qual era a vida que nós tínhamos antes de Cristo? Nós não tínhamos vida, irmão. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Que vida que eu entrego para Cristo, pelo amor de Deus?
Qual é a vida que eu tinha? Nós não tínhamos vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida verdadeira, a vida que permanece, a vida que a morte não pode sugar. Pelo contrário, a Bíblia diz que a vida de Cristo é que absorve a morte. A vida de Cristo é tão vida que nem a morte tem poder, irmãos. Haverá o dia da morte, sabia disso? A eternidade, a morte vai ser jogada lá no lago de fogo. Mas olha só, a vida verdadeira, a vida abundante é só em Cristo. É em Cristo que Deus está criando uma nova humanidade, está regenerando esses homens, está criando outros seres humanos, à imagem e semelhança de Cristo. Então é nova criação. Então, quanto mais parecido com Cristo, mais humano nós somos. A gente tem uma ideia, nós cristãos, que quanto mais espiritual, mais parecido com Cristo, a gente fica mais parecido com anjo, né? Não é verdade? Esse negócio assim mais... Não, quanto mais humano nós somos, quanto mais nós conseguimos sentir a dor do outro, isso chama-se compaixão. Quanto mais a gente consegue viver para o outro, isso chama-se humanidade. Quanto mais a gente é humano mesmo, mais a gente está se parecendo com Cristo e mais o Evangelho está nos resgatando, irmão. Mais humano, mais salvo. Menos humano, mais perdido. É simples assim. A Bíblia ensina isso. Então Jesus é esse ser humano, que é o paradigma para a gente. Eu aceitei Jesus, como que eu sei agora o que Deus quer da minha vida? Como Deus quer que eu viva, que eu pense, que eu fale, que eu use os meus bens, que eu use a minha vida, minhas habilidades? Fácil. Olha para Jesus, enquanto ser humano, que viveu aqui, ele deixou um rastro. 1 Pedro diz isso. Jesus deixou as suas pisaduras, suas pisadas, suas pegadas, bem grande, irmão. Deve ser um 45 a Lapa, assim. Ele deixou assim para ele não errar. Deixei o exemplo para vocês. Assim como eu fiz, façam vocês também. Não é isso? Olha só, como que eu sei que eu devo lidar com essa situação? Tem um negócio bem interessante, porque assim, nem tudo, a Bíblia, ela ensina pormenores, né? Nossa, como que eu faço nessa situação? Aí você vai buscar texto bíblico, não existe, não tem. E agora? E aí Deus nem tudo responde assim, né? Negócio direto, né? E aí cabe o quê? Cabe a gente então olhar para o nosso modelo a ser seguido. Eu tenho que agir assim, igual o pastor André, igual o pastor Moisés, igual o meu líder. Não, você está lascado. A não ser que ele também imite Cristo. É por isso que Paulo disse: me imite porque eu imito Cristo. Só me imite porque eu imito Cristo, não é? E ainda é um negócio meio complicado, porque para uma pessoa imitar Cristo exatamente, a gente poderia imitá-la, mas é bom a gente ir na matriz, ir na fonte, e no modelo perfeito, em Cristo. Melhor do que se esperar nas pessoas. Não é? Sim. É assim, irmãos. Quando a gente vai pegar da cópia, essa cópia vai sair pior do que a cópia. Então a gente tem que ir onde? No original, né? Que é em Jesus. Então como que eu sei que eu lido essa e essa situação se a Bíblia não me fala diretamente? Simples. Jesus faria assim? Como que Jesus agiria nessa situação? O que Jesus diria a respeito dessa situação? Qual seria a opinião de Jesus nessa situação? Olha aí, irmão, ficou mais fácil a nossa vida, não ficou? Sim ou não, amados? Sim. Agora, toda decisão que a Bíblia não tem uma orientação direta. Faço ou não faço? Bom, Jesus faria isso. Jesus se relacionaria dessa forma. Jesus assinaria esse papel. Jesus, ele concordaria com essa transação. Jesus, ele compactuaria com essa situação. Se sim, eu também sim. Se não, eu também não. É simples assim. Simples no critério, difícil o desafio é na prática, porque vai contrariar o quê? O nosso ego, nossos interesses, que são muitos e escusos, não é? Pecaminosos. Mas Jesus, inclusive, foi aquele que disse: olha, eu morri por vocês. O que resta para vocês fazerem? Morrer a minha morte. Não foi o que Paulo disse? Eu vivo. Não, mas eu. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo? Vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim mesmo. Olha que coisa interessante, né? Então a nossa vida tem que ser a vida do Cristo. É muito fácil, nós temos fé em Jesus, mas isso é facinho. Eu tenho fé em Jesus, Ele pode mover as águas, derrubar o gigante.
a muralha, abrir o mar, sei lá o que mais, né? A gente crê em Jesus, no seu poder. Ter a fé em Jesus é fácil, o difícil é ter a fé do Jesus. Isso aqui é o desafio. Ter a fé em Cristo é fácil, ter a fé do Cristo é que é difícil. O que é ter a fé do Cristo? É viver como Ele viveu. Essa é a proposta. Eu acho, não sei se eu falei para vocês, eu penso que eu nunca falei nada novo, irmão. Sempre a repetição das mesmas coisas, acho que é de forma diferente, né? Vocês não percebem talvez, mas eu acho que eu já falei isso para vocês. Se Jesus viesse hoje nas nossas igrejas, dificilmente ele teria oportunidade para pregar. Participar de grupo, difícil. Liderança, irmão, pode esquecer. Da forma que Jesus era, ele não caberia nas nossas estruturas, nas nossas propostas, segundo os nossos critérios. Seria difícil. Vocês acham que eu estou exagerando? Não. Tenho certeza. Imagina Jesus. É isso mesmo. Imagina Jesus, irmão. Conversando assim. Deixa eu ver onde eu busco um lugar mais próximo aqui. Aqui na. Qual que é o nome aqui da Avenida do Parque do Carmo, aqui onde tem as duas pistas que vai cair ali na Aricanduva? Afonso Sampaio. Isso, Afonso Sampaio. Imagina Jesus circulando lá umas 10h30 da noite, assim. Parando numa esquina ali, conversando com 3 ou 4 mulheres que ficam ali de noite, mas à noite ficam numa situação mais complicada. Vocês não sabem disso? Sabem, né? Fica de dia também. Tá, mas à noite é um negócio mais complicado. Ou lá no Japão, João Papa 23, que é pior ainda, o negócio lá é bruto. E aí imagina Jesus, Pode ser na indústria. a gente ia passar assim, olhar assim, Jesus? Ah, meu irmão, já pensou? A gente ia gritar, vai pra igreja. Se Vai se converter, Vai se Jesus. converter, Jesus. Não, a gente ia se escandalizar tanto. Falar assim, eu não vou nunca mais na igreja de Jesus. Ele é o pastor, é ele que está ensinando a gente lá. É isso que a gente faria. E Jesus fez isso, literalmente fez, irmãos. Conversou com prostituta. Imagina só o pastorzão da sua igreja, seu pastor, aquele que é o exemplo de fé da sua vida. Ele ter relação assim com o traficante principal do bairro, inclusive comer na casa dele, almoçar de vez em quando. Não ia escandalizar? Como que pode? Calma, tem alguma coisa errada. Né? Como que o meu pastor tem amizade com esse filho do diabo? E Jesus fez isso? Literalmente? Claro que fez. Jesus chamou alguém de cachorro. Não, tem uma conotação lá cultural, Job. Mas eu digo assim, Jesus, como ele vivia, irmãos, esse estereótipo de Jesus não cabe na nossa vida porque nós somos religiosos. Porque nós só enxergamos Jesus como Deus, aquele, né, tal, sem pecado. De fato é tudo isso. Mas o humano Jesus não é destacado. E é por causa do humano Jesus que nós somos salvos. Não é por causa do Cristo. Nós temos relação com Deus, não é por causa do Cristo, é por causa do Jesus. Eu ainda não, talvez seja meio confuso, porque eu estou diferenciando Cristo e Jesus, sendo a mesma pessoa, e de fato, de alguma maneira, não é exatamente a mesma, a gente vai ver depois isso aí. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, nós somos salvos por meio do Jesus homem. 1 Timóteo 2 e 5. 2 e 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, vírgula, homem. É o homem Jesus que nos salva, irmãos. É o homem Jesus que intermedia, que faz a ponte entre nós, olha só, e Deus. Porque é através da humanidade de Jesus que nós temos relação com Deus. É em Cristo que nós somos formados, é em Cristo que nós somos predestinados, é em Cristo que nós adoramos a Deus, é por meio do sacrifício do Cordeiro. Aquela cruz, irmãos, era nossa. Quem podia subir naquela cruz? Era Deus? Claro que não. Quem subiu naquela cruz foi o homem, Jesus, que sofreu todas as dores humanas, todas as angústias humanas. Ele, como um ser humano, carregou sobre si, sobre os seus ombros, principados e potestades. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o principado está sobre os seus ombros, diz o texto complementar. Ó, que coisa interessante, né? Que coisa linda.
E o mesmo profeta, no capítulo 7, eu falei no capítulo 9 e o 6, me parece, ou é 6 e 9, acho que é 9 e 6, capítulo 9 de Isaías, verso 6, mas o capítulo 7 de Isaías, verso 14, está dizendo assim, que ele nasceria e seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha só, irmão, Deus conosco, o ser humano andando aqui, o humano mais humano que existiu, compassivo, ser humano que se colocava, ser humano chamado de empático, simpático, e nós somos muitas vezes apático, antipático, não é verdade? Mas esse Jesus que tomou o lugar do ser humano, do Barrabás, para quem era a cruz? O Barrabás. De quem era a sepultura? Do José de Arimateia. Não era nada de Jesus, irmão, era de todos nós. José de Arimateia representa a gente, que tinha uma sepultura pronta, pagou pela sepultura, nós pagamos também. Pagamos com o que, irmão? Com o pecado. O salário do pecado é a morte, a sepultura nós compramos por aquilo que nós pagamos, não é? E a cruz, para quem era? Para o malfeitor, para o ladrão. Tem ou não tem um ladrão em nós? Tem ou não tem um malfeitor em nós? Já falei isso para vocês, lembra? Em Jesus não tem. Em Jesus não tem um adúltero. Em Jesus não tem um homicida. Em Jesus não tem um cobiçoso. Em Jesus não tem um egoísta. Mas em nós tem. Então aquele Barrabás era para nós. E Jesus disse: não, eu tomo o seu lugar, Barrabás. Eu tomo o seu destino, ó José de Arimateia. Oh, irmãos, que mensagem linda, né? Então esse Jesus que nós devemos tanto estudar mais, ouvir mais e falar mais, é de Cristo. O resto é resto. O resto vem a reboque, o resto é acessório. O resto, irmão, é coisa periférica. Mas Jesus tem que encher a nossa boca, encher o nosso coração. A palavra, inclusive, em Cantares diz que é mais doce do que o mel. É a palavra Jesus. A palavra Jesus. Qualquer nome, qualquer palavra, tanto faz, irmãos. Tanto faz. Um dia, um certo não, era 5 pessoas, eu acho, se não me falha a memória, tudo religioso, tudo crente, os caras, filho de pastor ainda por cima, pastor presidente da cidade, quando viu o endemoniado, os conjuro-vos, em nome de Deus, aqui Paulo prega, sai dele. O demônio disse: eu sei quem é Paulo, eu sei, inclusive, mas vocês que eu não reconheço. Ô, irmão, pisa, sabe o que é pisa, né? Pisa, corça, Tome couro nele. ora diz aqui, né? Então, que isso? O sino já bateu aí? Não. Então, olha só que coisa interessante, irmãos. A gente precisa invocar o nome de Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que invoca será salvo. O nome de Jesus carrega uma autoridade que todo o universo, todo ser tem que se subjugar a este nome. Quando é falado com uma vida que condiz com essa fala, com essa pronúncia, né? Porque tem gente aí achando que o nome de Jesus é mágica, vive uma vida torta, não tem comunhão nenhuma com Deus, com Jesus, não conhece nem de longe Jesus, não tem nem pinta de cristão, nem trejeito de cristão, tem de religioso, de cristão não. E aí vai querer fazer uns negócios em nome de Jesus. Eu disse: não, calma aí. Se vocês fazem no meu nome, então vivam como eu também vivi. Não é o que vai dizer, acho que é Pedro, me parece, é João. Carta de João, alguma das cartas de João vai dizer: se nós assim falamos, nós temos que proceder, nós temos que viver como ele viveu, né? Então não é usar o nome de Jesus como uma palavra mágica que vai expulsar o demônio, que vai curar o enfermo, ou que vai trazer alguma coisinha. Não, irmãos. Quando eu profiro o nome de Jesus, eu estou declarando, inclusive o batismo nas águas tinha esse sentido, e parece que hoje tem se perdido e muito, o significado do batismo, que era a declaração pública daquilo que internamente tinha acontecido na minha vida, o que era: eu tinha morrido, sepultado e ressuscitado com Cristo. Isso é a figura do batismo, nada mais do que isso, na sua figura. Não é ali que a pessoa é salva, não é por causa daquilo que a pessoa vai ser salva, não é certo? Ela faz aquilo simplesmente porque ela é igual às obras, as boas obras. Por que a gente faz? Para ser salvo? Não, porque faz parte da nossa natureza, nós somos salvos. Para um salvo não tem outra possibilidade a não ser fazer coisas boas, irmão. Não é para acrescentar nada à obra de Cristo, não é para acrescentar nada para ter crédito com Deus, não é para acrescentar nada para ter algum galardão, alguma coisinha assim. Não, porque faz parte da minha natureza as obras boas. Deus criou elas de antemão para que a gente andasse nela, diz o texto. Então o batismo é a mesma coisa, é a declaração pública. Então eu estou falando pelo batismo: eu nasci de novo,
Isso já aconteceu na minha vida. E naquele tempo, irmão, você ser batizado era a mesma coisa de você se sujeitar à morte iminente. Era sair das águas e a foice na goela, né? Mas era exatamente assim, sem exagero. Publicamente você falar assim, Jesus é o Senhor, não é César? Irmãos, podia sair dali, era o último banhozinho que você... Hã? Isso, exatamente. Já vinha pedrada de longe, né? Claro, irmãos, é sério isso aí. A gente não sabe disso porque a gente vive num país onde tem total liberdade religiosa e a gente se batiza assim publicamente, ninguém não tem perseguição nenhuma, a família vem inclusive, todo mundo ali, aberto, filmado, transmitido, tá tudo certo. Eu me batizei domingo passado, que bom, tá bom, Deus te abençoe. Ninguém vai atrás da sua família, ninguém vai te expulsar de casa, ninguém vai pôr fogo na sua casa, ninguém vai matar o seu filho. Isso não acontece no Brasil. Estou falando que não acontece em outros lugares do mundo. Não acontece no Brasil. Mas sabe onde acontece? Hã? Não, dificilmente isso vai acontecer, irmão. Difícil, eu não acredito não. Já aconteceu. Já foi proibido, lá pelas décadas de 40, 50, mais ou menos, 30, 40, 50, em alguns interiores do Brasil, porque vocês sabem que quem mandava ainda era o padre mandava mais do que o prefeito e o delegado. Aí nos interiores, né, era forte isso aí até essas décadas aí. E aí o que acontece? Foi proibido vender para cristãos tijolo para levantar a igreja. Isso já aconteceu no nosso país. Muitos pastores foram mortos por mandado de padre, de prefeito. Já aconteceu no nosso país. Mas hoje, meu irmão, dificilmente isso vai voltar. Muito difícil. Eu não acredito. Mas acontece, está acontecendo agora. Em muitos outros países aí. Coreia do Norte, por exemplo. China, por exemplo. No Egito, por exemplo. E muitos nos países onde o Estado Islâmico implanta a sua lei, por exemplo, né? Muitos lugares da África, por exemplo, Angola, por exemplo, Guiné-Bissau, Moçambique, muitos lugares. Então isso ainda acontece. Então hoje, irmãos, sabe, falar de Jesus, mas naquele tempo, aliás, mas deve ainda ser assim, pelo menos a nossa convicção. Falar de Cristo significa que eu vivo como Ele, que a minha proposta de vida é justamente refletir esse Cristo, porque eu não posso proferir o nome de Cristo e ainda continuar vivendo no pecado. A Bíblia diz que quem profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Viva uma vida diferente, porque quando a gente declara que a gente é cristão e a nossa vida não condiz, nós estamos fazendo o que? Escandalizando, irmãos, o nome de Cristo. E o nome de Cristo, a Bíblia diz que é muitas vezes blasfemado por conta dos cristãos. Isso está nas cartas de Paulo. Por causa de vocês, o nome de Jesus é blasfemado. Quantas pessoas carregam na sua boca o nome de Cristo, irmão? E são sals que nos salga, né? Para que serve o sal? Insosso, insípido, para ser pisado pelos homens. Quantas pessoas falam o nome de Jesus, mas não tem autoridade, porque não vive como Ele propôs? Então a gente precisa pensar nessas questões aí, e a gente vai trabalhar esses pontos aí. Jesus o Cristo, e que isso significa para nós, porque se a gente ficar também só na teoria, né, irmão? Não vale nada, né?